Fala rapaziada, fala vascaíno, vascaína, você está no canal Vasco é Nosso, eu me chamo Diego e aqui você fica muito bem informado exatamente tudo aquilo que acontece no nosso gigantesco Vascão da Gama, beleza rapaziada? Vamos falar aqui nesse vídeo muitas notícias do Vasco, é o resumo da semana aí que aconteceu no Vasco, como tá falando, né, do basquete, como tá falando da Ferdi e o VAR, Coutinho, Dinamite na seleção. Vamos estar falando do jogo de hoje, né? Vasco e São Paulo. Vamos estar falando aí muito mais também da agenda do Vasco. Enfim, tudo isso e muito mais dentro desse vídeo aqui. Então eu peço para você, deixa aquele like maroto aí que ajuda o canal. Tá ajudando a gente a crescer cada vez mais. Estamos já passando de 8 mil inscritos aí, né? Graças a você que vê os vídeos, que compartilha, que vê, que comenta. Enfim, você que participa aqui com a gente é muito importante. Então deixa o like, se inscreve, ativa o sininho para você receber as notificações, comenta a sua opinião, é muito importante para a gente aqui no canal, para a gente interagir aí. Beleza, rapaziada? Então vamos lá, vamos aí essas notícias que é o que nos interessa aí no dia de hoje. Vamos falar muito de Vascudo, nosso Vascão da Gama, beleza, rapaziada? Então vamos lá, galera, vamos começar, né? Vamos começar pelo basquete do Vasco, né? O Vasco, infelizmente, né, pelo NBB, perdeu mais uma, né? O Vasco perdeu para o Mogi fora de casa por 79-57 pelo NBB, né? O Mogi embalou a terceira vitória seguida em cima do Vasco, né? Mas o Vasco, infelizmente, não conseguiu virar, saiu atrás do placar e não conseguiu virar essa chave aí, essa partida, e a gente acabou aí perdendo esse jogo, né? Jogo importante, né, pra gente, né? Jogo que passou ali pelas parciais, né? 18-17, Mogi no primeiro quarto, no segundo quarto 25-14, no terceiro quarto 23-12 e depois no quarto 13-14 aí, por todos eles o Mogi saindo na frente, só o último que o Vasco acabou vencendo, mas enfim, a gente perde mais uma no NBB aí, torcer pra galera recuperar, né? Os basquete que veio aí dando uma moral pra gente aí muito boa, né? O Vasco conseguiu colocar o time de basquete para jogar de novo, né? A galera do Vasco gosta muito, a torcida do Vasco gosta muito de basquete, né? Mas enfim, não deu dessa vez. Vamos torcer para que na próxima a rapaziada, a gente mais ligada e vença a partida. Mudando de assunto, galera, vamos estar falando agora da Ferdi, né? Ferdi, né, e os clubes decidiram aí as regras do VAR para o Campeonato Carioca, né? Campeonato Carioca que, né, para muitos acabou, né, para outros não, né, diminuíram bastante data, mas enfim, teve algumas mudanças que a CBF fez aí no calendário brasileiro que não foi muito legal, mas não é assunto para agora. Vamos falar, né, da Ferdi aí, juntamente com o Campeonato Carioca, né? Eles sentaram ali e definiram aí como que vai ser a regra, né, as regras aí em relação ao VAR. Teve algumas mudanças, né, não divulgaram todas, mas vou trazer uma fala aqui do Rubens Lopes, que é o presidente da Ferdi, para deixar você um pouco mais inteirado do que está acontecendo. Tem determinados jogos que, né, a sala do VAR, que ele está falando, parece botequim. A decisão danada na sala do VAR. Existem divergências interpretativas, tem que valer a do árbitro. É o que eu penso, mas não vale o que eu penso. A distorção incomoda não só os clubes, mas aqui também na federação, é isso que ele quis dizer. É uma coisa que infelizmente a gente vem aí rotineiramente passando, né? A galera parece que o VAR às vezes quer mandar no jogo, quer puxar o juiz de qualquer forma, né? Quer botar para arrebentar e a gente acaba perdendo todo mundo e inclusive perdendo a cabeça para pronto acertar a orelha do árbitro e numa dessa aí, né? Mas, né, graças a Deus a galera, né, assim, não que respeito, porque respeito também é uma palavra muito forte, mas a galera tolera, né, atura o VAR, né, porque tem decisões aí que, pelo amor de Deus, né, cara, é um negócio absurdo de ruim o que eles deixam a desejar aí no campeonato, não só no Carioca, no Brasileiro também, enfim, onde for jogar, acho que o VAR precisa muito de uma especialização mais profissional, né, mas enfim, estão sentando, estão conversando lá, vamos ver o que eles vão desenrolar aí, né, nos próximos dias aí, até porque o Campeonato Carioca começa aí já em janeiro, né, 14 de janeiro, então
precisa estar tudo muito bem alinhado aí, beleza? Mudando de assunto de novo, galera, vamos estar falando agora do Sub-20 do Vasco, né? Que jogou pela semifinal do Campeonato Carioca, enfrentou o Fluminense e empatou em Xerém, né? O Vasco empatou com o Xerém, empatou com o Fluminense lá em Xerém, e o gol do Vasco foi marcado pelo nosso artilheiro Léo Jacó. Léo Jacó que vem metendo gol direto aí, né? Empatou esse jogo de volta, né? E no jogo de ida, perdão, e o jogo de volta será em São Januário, né? O jogo vai ser de volta aí em São Januário, e o Vasco, né, joga por uma vitória simples para poder passar, né, no Campeonato Carioca Sub-20 do Vasco. Então o Vasco tem tudo para poder passar, e também no Fluminense nas semifinais do Sub-20 e, né, correr atrás desse título aí também. Vamos estar falando agora, galera, de Felipe Coutinho e também Roberto Dinamite, né? Dois jogadores do Vasco aí que estão, né, entre os brasileiros com melhores notas na soft score, né, em Copas do Mundo, né? Ela fez ali um estudo e listou ali os brasileiros que têm a maior nota, né, em relação ao futebol, enfim, o que está acontecendo nas Copas do Mundo aí desde 66 até 22. Quais são esses brasileiros? Vou estar passando para vocês aqui, né, a formação veio do Mário Coelho, né? Mário Coelho Vasco que postou isso aqui, eu estava copiando dele aqui, né? A Soft Score, né? Soft Score. Vamos lá. O Pelé com 8.20, depois o Careca com 7.80, Rivelino 7.70, Dunga com 7.69, Gerson com 7.68, Felipe Coutinho com 7.64, seguido de Carlos Alberto Galo, né? Neymar com 7.63, Ronaldo com 7.63 e Dinamite com 7.62. Então, dois vascaínos aí listando aí os melhores brasileiros em atuações aí nas Copas do Mundo, né? Interessante, né? O Vasco sempre contribuindo aí de forma muito positiva para a nossa seleção brasileira, ao contrário da galera, né, que torce por aí, né? A rapaziada acha que com esse time meia boca que a gente tem lotado de mulambada, você acha que a gente vai ganhar alguma coisa? Não vai, irmão, não adianta, né? Já falei pro Lancelotti, ele não quer me escutar, então deixa ele levar, porque a gente vai tomar mais um fumo. Enfim, é isso, né? O Vasco aí aparecendo com dois representantes aí na lista, né, da Softcore, né, falando sobre os melhores brasileiros em Copas do Mundo. Mudando de assunto de novo, galera, vamos estar falando agora de Campeonato Brasileiro, né, do mês de novembro. O Vasco divulgou a sua agenda para o mês de novembro, né? E qual é essa agenda, né? Vasco e São Paulo, né, no caso hoje, né, no Rio de Janeiro, em São Januário. Depois tem quarta-feira no Newton Santos, tem Vasco e Botafogo, né, comando do Botafogo. Depois no dia 8, no sábado, né, Vasco e Juventude, né, e depois o Vasco sai para poder pegar o Grêmio na Arena do Grêmio, dia 19, tá entre com asterisco aqui, né, mas que ainda vai definir, né, dia 19 na Arena do Grêmio, depois na Arena Fonte Nova o Bahia e depois o Internacional em São Januário no dia 30. Então, essas são as datas, né? Dia 2, São Paulo, dia 5, o Botafogo, dia 8, o Juventude, né? São 3 jogos em sequência, né? No Rio de Janeiro, né? Depois o Vasco sai para poder pegar o Grêmio no dia 19, né? Do 23, o Bahia, e depois se encerra o novembro em São Januário contra o Inter no dia 30, né? Tá marcado aí essa agenda do Vasco próximo mês de novembro. Tomara que a gente consiga fazer nesses 6 jogos aí, se a gente conseguir pelo menos umas 3 vitórias aí, seria já de bom tamanho pra gente, brigar muito lá em cima, né? A gente vai pegar o São Paulo, que tá uma briga direta ali com a gente, vai pegar o Botafogo também, que tá uma briga direta, o Juventude tá brigando lá embaixo, aí Grêmio, Bahia tá lá em cima, o Internacional tá um pouco abaixo da gente, né? Mas são jogos que a gente precisa pontuar, principalmente esse que a gente joga em São Januário, pontuar com 3 pontos. Mas enfim, né? São 3 jogos no Rio de Janeiro que a gente vai estar jogando, né? Vai ser Vasco e São Paulo, né? Que é hoje, Botafogo no Newton Santos e Juventude também, que é em São Januário. Falando nos jogos
né? Vamos falar da rodada de hoje, né? Da 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, que já começou no dia de ontem, né? O Vasco já vai entrar em campo hoje, mas já está acontecendo aí a 31ª rodada e já teve os seguintes jogos com os seguintes resultados, né? O Santos na Vila Belmiro empatou com Fortaleza em 1-1. No Mineirão, o Cruzeiro venceu o Vitória por 3-1. O Botafogo empatou com o Mirassol fora de casa, né? O Flamengo venceu o Sport por 3-0, né, no Maracanã, né? Aí hoje na Neoquímica Arena vai ter Corinthians e Grêmio, né? Bahia e Red Bull Bragantino, né, na Fonte Nova, né, às 16 horas. No Castelão, o Ceará recebe o Fluminense, né? Depois o Inter pega o Galo, né, no Beira-Rio. No Alfredo Jaconi, o Juventude recebe o Palmeiras, né? E fechando a rodada, né, às 8h30 da noite, hoje tem Vasco e São Paulo. Esses são os jogos aí dessa 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. E com isso, a classificação momentânea é essa de agora, né? O Flamengo com 64 pontos, né? O Palmeiras joga amanhã contra o Juventude, como vocês sabem, acabei de falar. Aí vem o Palmeiras com 62, Cruzeiro com 60, Mirassol com 56, Bahia com 49, Botafogo com 48, Fluminense com 47, né? Vasco com 42, São Paulo com 41, né? Foi uma briga direta hoje, são 6 pontos, né? Aí vem o Corinthians, seguido do Grêmio com 39 pontos, né? Depois tem o Bragantino, seguido do Atlético Mineiro com 36, o Ceará, seguido do Internacional com 35, Santos com 33, aí abrindo a zona de rebaixamento, o Vitória com 31 pontos, né? Fortaleza com 28, Juventude com 26 e também o Sport com 17 pontos. Esse é o campeonato, esse é o tabela aí do campeonato brasileiro, né, até o momento, sem contar os jogos de daqui a pouco. E falando dos jogos de daqui a pouco, tem Vasco e São Paulo hoje em São Januário, jogo importantíssimo para o Vasco, um jogo de 6 pontos, onde o Vasco precisa vencer para mirar um pouco mais em cima, se aproximar do G6, né, e botar o São Paulo para baixo. O São Paulo está um pontinho atrás da gente ali só, né, então a gente precisa vencer para chegar mais próximo do Fluminense, dos outros que estão acima, e a gente poder brigar lá em cima também. Com isso, o Vasco pega o São Paulo, né, com transmissão da Record TV, TV aberta, né, para todo o Brasil, né, por parte da rede, no R7, que é internet aberta, né, e também junto com a Cazé TV, e fechando também o Premier Play, né, vai estar passando o jogo do Vasco para todo o Brasil, para tudo foi ótimo, né, para todo o Brasil, né? E daí, galera, vamos ver agora o retrospecto, né, de Vasco e São Paulo, né, de como é esse confronto, né? Esse confronto teve 130 jogos na sua história, hoje está indo para 131 jogos, né? São 46 vitórias do Vasco, 37 empates e 47 vitórias do São Paulo, ou seja, muito equilibrado muito equilibrado aí o retrospecto de Vasco e São Paulo, né? Uma média aí de 35%, né? 36% para o São Paulo nesse confronto. O Vasco tem tudo para poder empatar esse confronto hoje, vencendo o São Paulo daqui a pouco em São Januário, né? E com ele vir, né, se preparou bem para essa partida, né? Já está aí mirando muito a parte de cima da tabela. O Vasco do Fernando Diniz é um outro Vasco, graças a Deus, bota a gente para poder sonhar com Libertadores já, bota a gente para poder brigar lá em cima. Eu acho que isso está voltando para o Vasco. O Vasco está arrumando a casa, o Pedrinho está arrumando a casa. Então, assim, a gente precisa muito, né? Agora chegou a hora do torcedor empurrar o Vasco para coisas maiores dentro do cenário do futebol brasileiro, né, do futebol nacional e também o cenário internacional, mundial, aí que a torcida do Vasco sempre faz a diferença. Com isso, o Vasco do Fernando Diniz, que se preparou a semana inteira, né, folgou na segunda-feira, mas depois veio trabalhando de terça até o dia de ontem, né, que teve ali a recreação, voltando aí de um merecido descanso, e o Verratti acaba indo para o banco para poder poder
suprir aí a necessidade do Vasco em caso, né, de substituição, né? O Verratti, que todo mundo sabe que tem uma importância muito grande para o elenco, mas o Vasco conseguiu arrumar uma maneira de jogar, né, um pouco mais leve e deixou ali o Pirata no banco por enquanto, né? Mas é um cara que decide, um cara que se botar, vocês viram no último jogo que ele entrou, o cara lá já meteu logo 2, né? Então assim, é um cara que tem tudo para poder se dar bem aí, junto com o Vasco, tem tudo para levantar uma taça com o Vasco aí, até porque é um cara muito humilde, né? O que ele vem passando no Vasco, ele aceita ainda, né, continuar, a parada tem que ser muito profissional para poder fazer isso. Então eu rasgo elogio mesmo pro Verratti, sou muito fã dele, né? E eu acho que a gente tem tudo para poder agora. A gente tem um elenco, a gente tem de fato um elenco agora que consegue suprir a necessidade do outro. Para você entender mais ou menos isso aí, o Verratti, que é o vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro, é reserva do Vasco. Então assim, a gente está no caminho certo, onde a gente vai conseguir formar um bom elenco também no próximo ano para disputar Libertadores. Queremos disputar Libertadores no ano que vem, né? Isso, graças a Deus, a gente vai conseguir ver isso aí. Já pensando na final da Copa do Brasil também. Quero chegar na Libertadores através da Copa do Brasil, que seria interessantíssimo, né, pro Vasco também. E é isso, rapaziada. Agora vamos falar das escalações aí das duas equipes aí, né, que vão se enfrentar hoje em São Januário. O Vasco que jogou no sábado, né, venceu bem fora de casa, né, o Red Bull Bragantino, e descansou no domingo e se apresentou na segunda-feira, se preparou a semana inteira, né, para essa partida de hoje, logo mais contra o São Paulo em São Januário. O Vasco que se preparou bem, fez a sua preparação ali até no sábado, ontem, né, foi lá e fez a recreação ali com as equipes, né, tanto dos juniores quanto também da equipe profissional, né, teve aquele famoso rachão ali, aquela brincadeira ali antes de toda a partida, né, mas o Fernando Diniz já escolheu os seus 11, né, e a gente, né, acompanhando as notícias do Vasco aí durante essa semana, a gente chegou na conclusão que pode ser que o Vasco venha com essa seguinte escalação para enfrentar o São Paulo daqui a pouco lá em São Januário. Léo Jardim, Paulo Henrique, Cuesta, Robert, Renan e Lucas Piton, Barros, Tietê, Felipe Coutinho e Nuno Moreira, Andrés Gomes, Ryan, né? Essa é a equipe que deve enfrentar o São Paulo hoje. Fernando Diniz armando a equipe dessa forma, mais ofensiva, né? O Vasco que conseguiu, né, arrumou essa maneira de jogar, como eu disse para vocês, mas esse deve ser o elenco, esse deve ser os 11 titulares que vai enfrentar o São Paulo daqui a pouco. Já na contramão, o São Paulo vem com Rafael, Alan Franco, Arboleda e Ferrazeri, né, ou Sabino, Mailton, Pablo Maia, Bobadilha, Marco Antônio e Enzo Dias, Luca Moras e Tapia. Essa é a equipe que o Hernan Crespo, né, atacantaço, né, Hernan Crespo, né, centroavante aí nato, montou aí, deve montar para poder enfrentar o Vasco. Dito isso, espero que o Vasco vença, obviamente, né? Não vou falar placar, espero que o Vasco vença de 1 a 0, de 2 a 0, 3 a 0, de quantas a 0 for, mas que o Vasco vença essa partida. Quero saber de você, comenta para mim, quero saber o que você me diz aí, de quanto você acha que o Vasco vai vencer essa partida de hoje. Chuta o placar pra gente aí. E essa partida tem um ingrediente especialíssimo, galera. Carlo Ancelotti, nada mais, nada menos do que o treinador da seleção, da nossa seleção, da seleção brasileira de futebol, estará presente hoje, mais tarde, em São Januário, para assistir esse jogo. Ele que está aí de olho nos convocáveis, né? Que a gente, né, na cabeça do vascaíno, né, assim como a minha também, e eu acho que merece, né? Obviamente, né? Poxa, Léo Jardim não entrar numa vaga pro gol do Brasil, cara, tendo o Bento e o Hugo Souza sendo convocados, porra, pelo amor de Deus, cara, olha o tanto que o Léo Jardim pega, né, comparado a esses caras, né? Enfim, o Bento, então, nossa senhora, né? Até, apesar que o Hugo Souza também, mão de alface, né? Mas enfim, né? O Léo Jardim, né, sendo observado um pouco mais de perto, o Paulo Henrique, que já participou da seleção junto com o Carlo Ancelotti, também vai estar sendo observado, né? Ryan, que, cara, não tem um atacante hoje com as características que o Ryan tem, tá? Ryan, como já diz o Diniz, eu reforço também, porque eu tenho do mesmo pensamento, que o Ryan é um cara para Copa do Mundo já de 2026. Não tem muita conversa. Um cara forte, um cara rápido, um cara que chuta, um cara que dribla,
um cara que marca, um cara que arranca, enfim. É um cara que pode sim somar muito para a nossa seleção brasileira, né, para o nosso ex aí. Apesar de Carlo Ancelotti não me escuta direito, fica chamando essa mulambada pra poder ficar lá, a gente não vai acabar ganhando nada. Nunca tivemos nada com eles, nem agora que a gente vai ter. Né? Mas enfim, tem que botar a galera que já tem aí acostumada a culhão, né? A aguentar, né, o culhão da seleção brasileira, né? Isso aqui, ó. Isso aqui aguenta muito, né? E Vasco, Santos, Botafogo, Palmeiras, né? Aguenta muito a seleção brasileira. E os outros caras não dá, né? Mas enfim, é papo para outro vídeo. Então, Léo Jardim, Paulo Henrique, Ryan e o Coutinho. Por que não o Coutinho? Coutinho que a gente sabe que está um pouco ainda abaixo da sua formação física, né? Hoje, né, o futebol está muito mais resistente fisicamente do que antigamente, mas o Coutinho é um craque, o Coutinho é um técnico que dá para poder ser aproveitado. Mas enfim, técnico da seleção brasileira que decide, né? Eu espero mesmo que o Coutinho seja campeão pelo Vasco. É isso que eu espero, né? Ou esse ano, final desse ano, espero que o Coutinho seja campeão pelo Vasco e o Vasco consiga, né, títulos importantes aí com o Coutinho também na próxima temporada, né? Se ele vai para a seleção ou não, aí o Carlo Ancelotti teria que resolver. Porém, eu acredito que tem vaga para ele também, né? Então, o Ancelotti que vai estar hoje em São Januário, vai estar olhando, né, não só, né, Paulo Henrique, Léo Jardim, Coutinho e Ryan, mas de todo um plantel que o Vasco tem também, né? Enfim, tomara que dê certo, né? E que os nossos jogadores consigam representar a nossa seleção também. E é isso, rapaziada. Eu vou ficando por aqui. Peço uma vez para vocês, deixa o like, compartilha, comenta, se inscreva, ativa o sininho, né? E ajude a gente a crescer cada vez mais aqui no YouTube. Beleza, rapaziada? Ótima semana a todos. Que Deus nos abençoe. Tamo junto. Vitória Vascão. Valeu, Vasco!